Você sonha com morar na Alemanha, se organiza, faz planos, junta dinheiro e de repente você se depara com um desafio e tanto, o idioma. Fala sério, né? Aprender alemão pode parecer uma missão impossível, especialmente se você não quer gastar muito dinheiro ou não pode gastar muito dinheiro com professores e aulas. Mas acredite, com algumas dicas você já pode ir praticando o alemão antes mesmo de vir para a Alemanha. E assim, quando você chegar, o seu processo de adaptação não vai ser tão duro, pois você já vai ter acostumado a escutar o idioma. Então, se você está a fim de encarar esse desafio, fique ligado nessas dicas. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é essencial para quem quer morar ou estudar na Alemanha. Como se defender no alemão antes mesmo de botar o pé aqui. A primeira dica é a constância. Seja constante. É melhor você aprender todos os dias um pouquinho do que uma vez na semana, muitas horas. O seu cérebro precisa de aprender a entender, o seu cérebro precisa acostumar com o idioma. E a única forma dele se acostumar é se você está ali todos os dias de forma constante, escutando, lendo todos os dias. Senão ele não vai se acostumar, ou vai se acostumar, mas vai precisar de muito mais tempo. Aproveite aqueles momentos do seu dia a dia que você não pode usar com outra coisa para poder ir praticando. Por exemplo, se você vai ao trabalho de carro, durante esse caminho até o trabalho, você pode ir escutando um áudio em alemão. Por exemplo, você pode escutar as notícias ou um podcast sobre algum tema que você goste. E assim é muito mais fácil também ir se acostumando nesse processo de todos os dias escutar alemão. Da mesma forma, se você estuda, use o caminho até a escola para escutar alemão, por exemplo. Vai escutando enquanto você está no ônibus ou vai caminhando. Claro, no início você não vai entender tudo, isso é normal. Mas com essa constância, você escutando todos os dias, o seu ouvido vai se acostumando. E vai chegar um momento que você vai perceber que você está entendendo as coisas. Simplesmente tenha paciência e constância. Para quem está aprendendo alemão, a Deutsche Welle tem um site onde você pode escutar notícias lidas de forma mais devagar, para quem ainda não entende, ou um pouco mais rápido, e você tem texto. E também tem vários vídeos com exercício, com áudios que você pode ir praticando. É totalmente gratuito, você só precisa acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. A segunda dica é: faça uma imersão na cultura alemã. Finja que você mora na Alemanha, engane o seu cérebro. Coloque o idioma do seu celular em alemão e assim você precisa ler todos os dias em alemão e aprende já palavras novas sem mesmo ter que estudar. Se você já sabe alguns verbos em alemão, use isso no seu dia a dia. Por exemplo, se você vai levantar da cama, pense ou diga em voz alta em alemão Ich stehe auf, que significa eu vou levantar. Se você vai comer, você pode falar o verbo em alemão Ich esse, eu como tal coisa. E assim você já vai praticando esses verbos no seu dia a dia e vai praticando também a fala. É claro, no início você vai pronunciar errado, mas com a prática você vai melhorando. Outra coisa que você pode fazer também no seu dia a dia é a lista das compras. Por exemplo, se você vai no mercado, faça a lista em alemão. Se você não sabe o nome de algo, procura. E assim você já vai aprendendo também as palavras e vai praticando, porque quando você chegar no mercado, você vai ter que ler alemão. Ok, traduzir para o português. Mas assim você já vai associando o nome com a fruta ou legume ou o que seja que você for comprar. Se você gosta de cozinhar, procure receitas em alemão. Há muitas receitas na internet fáceis de fazer e assim você pode ir praticando tanto o seu alemão para ver os ingredientes e os verbos que eles usam, a forma de conjugar os verbos, e depois também você tem alguma coisa gostosa para comer. Se você, como eu, gosta de ler, a leitura também é uma boa opção. Você pode ler notícias, por exemplo, ou algum livro. Existem muitos livros também adaptados a níveis para que você, no início, já possa ir lendo e não fique muito desesperado. Se você, por exemplo, pegar um livro muito difícil e seu nível ainda é muito baixo, você vai se desesperar lendo e você não vai ter muita vontade de ler depois, porque é difícil. Então existem alguns livros também por níveis e está escrito de uma forma muito mais fácil de entender e assim você pode pouco a pouco lendo de acordo com o seu nível.
A terceira dica é escute, escute, fale, fale muito. Se você tem dinheiro e quer pagar um professor particular, essa pode ser uma boa ideia. Você ter aulas de conversação com esse professor, essa pessoa pode te corrigir e assim você pode todas as semanas falar um pouco com essa pessoa e ir praticando. Para aquelas pessoas que não têm dinheiro ou não querem gastar dinheiro com aulas, existe a possibilidade de fazer um tandem. Muitas universidades na Alemanha e até mesmo alguns sites têm a opção onde você pode se inscrever. Você diz que você quer aprender alemão, que você sabe falar português, inglês ou idioma que seja, e essa universidade te mostra a lista de todas as outras pessoas que falam alemão e que querem aprender o seu idioma. E assim você já pode ter um contato com os próprios nativos de forma online. Você não precisa estar na Alemanha. Você pode conversar com as pessoas por Skype, por Zoom, por WhatsApp, o que seja. E é uma boa forma de ir acostumando o seu ouvido e também de poder ir falando com os nativos e conhecer um pouco mais sobre a cultura. Se você não tem muito tempo para poder falar no início, você também pode fazer um tandem à escrita, ou seja, você tem esse intercâmbio com a pessoa, mas em vez de vocês falarem, vocês só mandam e-mails, e assim também é uma boa forma de praticando a sua escrita no alemão. Outra forma de praticar a escuta é, por exemplo, através de pessoas no Instagram ou no YouTube. Siga pessoas que falem sobre temas que você tem interesse. Procure, por exemplo, pessoas da Alemanha que, por exemplo, falem sobre esporte, se você gosta de esporte, ou culinária, ou o tema que for. Há pessoas falando sobre todos os temas. Então, procure diferentes temas e assim você pode ir praticando o seu ouvido de forma gratuita e na hora que você tiver tempo. Se você, como eu, está interessado no alemão médico, eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo, que é uma página para médicos que estão aprendendo alemão ou futuros médicos, onde há diferentes áudios para praticar e isso me ajudou muito no início, pode ser que te ajude também. Outra ideia legal seria, por exemplo, se você sabe que você quer ir para uma zona específica da Alemanha, por exemplo, como a Bavária, ou para outro país que fala alemão, por exemplo, Suíça ou Áustria. Procure pessoas dessa região, porque há muitas diferenças, às vezes, entre uma região e outra. Eles falam com um sotaque diferente, tem um dialeto talvez um pouco diferente, e se você já costuma escutar pessoas dessa zona, quando você for, será muito mais fácil. A quarta dica é a repetição. Da mesma forma que quando você aprendeu português, você repetiu, errou, repetiu, até aprender, é a mesma coisa com alemão ou qualquer outro idioma estrangeiro. Você precisa repetir, você vai errar, repita, e em algum momento isso já não será um problema para você e você já saberá a palavra ou o verbo ou até mesmo conseguirá entender e falar sem nenhum problema. Para quem assiste aulas tradicionais com livros ou para quem aprende em casa mesmo escrevendo, eu recomendo fazer os cartõezinhos, onde você pode escrever, por exemplo, na parte da frente uma palavra em alemão, a parte de trás em português, ou, se até melhor, você escreve, por exemplo, o que significa essa palavra em alemão. Tipo, se você fosse procurar a palavra no dicionário em português e você vê a definição, mais ou menos assim, você escreve em alemão, que ainda é melhor do que se você escrever a tradução. Se para você for difícil, você pode colocar a tradução também. E você vai repetindo isso a cada certo tempo. Tem vários programas, até mesmo gratuitos, tem o Anki, tem o Memrise, que você mesmo pode ir colocando suas palavras nesse programa ou aplicativo e ele mesmo vai calculando para você o tempo que você tem que repetir. Então você não precisa nem de pensar. Caso você não queira escrever, também esses dois programas podem ser uma boa opção para ir repetindo e lembrando o vocabulário. Uma dica bem maluca que eu usei no início para aprender algumas palavras em alemão foi escrever palavras em post-it, sabe? Esses papeizinhos assim que colam. Eu escrevia, por exemplo, não sei, mesa. Aí eu escrevia em alemão a palavra mesa, Tisch, e colocava o artigo na frente, porque alemão tem três
gêneros. Então é mais difícil ainda aprender o gênero de cada palavra, porque às vezes não tem muita regra, não tem muito sentido. Então eu escrevia cada palavra com seu gênero, o artigo, e colava o papelzinho, por exemplo, se era o papelzinho da mesa, eu colava na mesa. Se era do espelho, eu colava no espelho. Então, assim, isso, claro, só funciona se você mora sozinho ou se as pessoas que moram com você não se importarem. Mas o meu apartamento, por exemplo, estava cheio de papelzinho para tudo quanto é lado. Então, isso eu fiz quando eu cheguei na Alemanha. Então, quando eu ia, por exemplo, eu entrava no meu quarto, eu via vários papeizinhos e assim eu sabia, Tisch é mesa, e assim eu não precisava de pegar o caderno e ir estudando essas palavras, porque eu já via todos os dias e pouco a pouco eu já ia me acostumando com essas palavras, com o significado das palavras e o gênero. Outra coisa interessante que você pode fazer, se você é mais visual, por exemplo, no meu caso que eu fiz na época, cada gênero eu escrevia de uma cor. Então, por exemplo, as palavras femininas eu escrevia em vermelho, as palavras masculinas eu escrevia em verde e as neutras em laranja. Então eu tinha diferentes cores e eu sabia, essa palavra está escrita em vermelho, então é feminino. Eu associava essa palavra ao gênero e aprendi muito mais rápido. Essas foram algumas dicas para você já ir praticando o alemão antes mesmo de vir para a Alemanha e já ir se acostumando ao idioma. Claro que aprender a falar um idioma como um nativo requer tempo, não é algo que você possa fazer em 2 semanas, não há uma receita mágica de faça isso e aprenda o idioma em tantos dias, isso é impossível. Mas com essas dicas você já pode ir acostumando o seu ouvido e isso é uma das coisas mais importantes na hora de aprender o idioma. Se você já consegue escutar e você consegue entender, é muito mais fácil depois você falar no idioma e até mesmo se comunicar com as pessoas. Não se desanime, aprender um idioma é um processo lento, mas é muito legal quando você começa a aprender e você vai vendo pouco a pouco o seu, como você vai avançando. E é muito legal quando você já está mais ou menos em cima, você olha para trás e fala, poxa, aprendi muita coisa, agora eu consigo entender. Primeira vez que você escuta algo e entende, o sentimento é muito bom. Você fala, meu Deus, antes eu não entendi, agora eu estou entendendo. Realmente é um sentimento muito, muito bom. Então, não desista, continue. Façam essas dicas, pratiquem em casa, pratiquem com outras pessoas que também estão aprendendo o idioma. E assim, pouco a pouco, você vai se sentir mais seguro e será muito mais fácil quando chegar aqui para poder procurar um lugar para morar, um emprego ou até mesmo na universidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, inscreva-se também no canal. Isso me ajuda muito e também ajuda a que o vídeo seja entregue a mais pessoas que também estão interessadas em aprender um alemão. E se você tem alguma dica que eu não mencionei nesse vídeo, escreva também nos comentários e assim a gente pode ir ajudando uns aos outros a aprender o alemão e outros idiomas também. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!